Então vamos lá. Você que trouxe a sua Bíblia, capítulo 20 de Gênesis, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Então se você tiver aí, NVI, a Nova Versão Internacional. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para... Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. Olha que notícia boa. Você morrerá, porque a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu num sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. E por isso não lhe permiti tocá-la. Uau! Presta atenção nisso. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se você não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros. Quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar e irão me matar por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã, por parte do pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: ó, assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e deu-lhes e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: minha terra está diante de ti. Podes ficar onde quiseres. A Sara, ele disse: estou dando ao seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Uau! Esse texto é incrível. Presta atenção, irmãos. A palavra de Deus diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus disse o seguinte para os discípulos, que é o mesmo que é dito a nós hoje. Ele disse assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade que está construída sobre um monte. Não dá para esconder, né? Dá para esconder Las Vegas se ela tivesse construída em cima de uma montanha? Não. Todo mundo ia ver que ela está lá. Não dá para esconder. O que Jesus está falando para os seus discípulos é o seguinte: vocês têm uma vocação. A vocação da igreja, do crente, qual é? De representação. Nós somos representantes de Deus. Diga amém. Amém. A responsabilidade disso é enorme. É muito grande a responsabilidade de ser representante de Deus aqui na Terra. Mas Jesus disse: vocês são a luz desse mundo perdido, sem Deus. Deus espera que a gente ilumine um mundo sem luz. E você é a luz. Não é Jesus a luz do mundo. São vocês a luz do mundo, porque Jesus habita em vocês. Não estão pegando a ideia? O próprio Jesus já veio. Ele não vai vir aqui até que ele volte novamente. Quem é Jesus na Terra hoje? Nós, exatamente.
Então você manifesta a luz de Jesus Cristo ao mundo. Ok? Nós não somos apenas salvos, nós somos salvos e passamos a ser representantes do reino de Deus. Ok? Então nesse texto hoje a gente vai aprender algo com o lado negativo de Abraão. Abraão tinha umas mancadas na vida. Podemos dizer assim? Vamos dizer assim que Abraão tinha um issue, em inglês a palavra issue significa um defeito, um problema que a pessoa não conserta, é um issue. I-S-S-U-E, issue. Ok? Quando a pessoa não conserta. Quantos já perceberam que na nossa vida às vezes tem alguma coisa que Deus fala assim, eu quero que você conserta isso, e a gente não conserta aquele aspecto, e aquele aspecto vai se repetindo ao longo da vida. Entendeu? Abraão tinha um issue desse. Ele saiu agora da região onde ele estava morando e ele vai mais para o sul ainda. Provavelmente ele saiu daquela região e foi para o sul procurando um novo lugar para o gado, porque o pasto lá ficou ruim. Tem duas alternativas que os estudiosos dizem. A primeira alternativa é essa, o pasto lá michou e ele foi procurar um novo lugar para o pasto, para o gado, porque o negócio tinha ficado ruim. A segunda alternativa é, ele soube que Ló tinha tido um incesto com as filhas, lembram dessa passagem? E ele ficou extremamente desgostoso disso e procurou a distância de Ló. E ele vai mais para o sul, para uma região dos filisteus. Ele entra numa cidade chamada Gerar, que é uma cidade que pertence à região onde moravam os filisteus, que era um povo grande na época, ok? Ele chega lá e Abimeleque era o rei dos filisteus. Para quem não sabe, Abimeleque não era o nome do cara. Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que Abimeleque era o nome do rei. Não, Abimeleque era o título real do rei dos filisteus. Como assim? Assim como Faraó era um título real, Abimeleque era um título do rei, mas não era o nome do rei. Esse título significava rei-pai, ou pai-rei, como queira. Abimeleque significa rei e pai do povo de Filisteu. Ok? Agora note o que acontece aqui. Abraão entra na região de Gerar com Sara, a sua esposa. E acontece aqui a mesma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, quando ele foi para o Egito. Quem lembra dessa passagem, quando Abraão entrou no Egito com Sara? E Sara era um Boeing 737, era uma mulher bonita. Não era nem 737, que o 737 está fora de uso agora. Mas agora é um, sei lá, qual é a última. 380. Ela era linda, Sara. E lá 20 anos atrás, quando você lê o texto, Abraão falou assim para ela, bem sei que tu és uma mulher linda. E Faraó vai olhar para você e vai crescer os olhos. Mais ou menos isso, numa linguagem nossa. Então vamos fazer o seguinte, um trato aqui. Você fala que você é minha irmã. E tá tudo certo. Se ele pegar você, a gente não é casado. Valeu? Pô, pelo amor de Deus. Ele fez isso com Faraó lá 20 anos atrás. Ok? E agora, Deus o que fez com Faraó lá atrás? Mandou falar o seguinte, ó. Cuidado com essa mulher que eu vou matar você. Faraó liberta a mulher. 20 anos depois, ele vai para o sul, entra na cidade de Gerar, que é a cidade dos filisteus. Não é mais o Egito. Abimeleque, que é o rei dos filisteus, passa os olhos em Sara. A mulher tem 90 anos, presta atenção nisso. Agora é revelador. Ela tem 90 anos, ela já não tem mais 70. Abimeleque olha para ela e fica apaixonado pela mulher. Das três, uma. Presta atenção. Ou essa mulher tinha rejuvenescido pelo poder do Espírito de Deus, porque Deus ia dar um filho a Abraão dentro de 1 ano. Ou ela ainda não tinha envelhecido com o curso natural das mulheres. Ela se manteve no azeite. Entendeu? Sabe aquela história? Às vezes tem mulheres que parece que dormem no azeite.
Tem uma mulher na televisão que eu falo isso para a Alice, ela é apresentadora da Globo. Há mais ou menos 30 anos atrás, eu olhava para a cara dela na TV e ela tem a mesma cara que ela tem hoje. Não, é aquela moça, como é que ela chama? Leilani Neubart. Aquela que faz o Globo News, jornal da Globo News. É a mesma mulher. Das três, uma. Ou Deus rejuvenesceu Sara, ou ela não tinha ainda caído as partes, ou o rei era bem ruim da vista. Eu acho que era mais certo. Agora, na minha opinião, o que eu acredito é que a primeira dessas alternativas é a verdadeira. Deus começou a trabalhar de uma forma sobrenatural nessa mulher e ela começou a se rejuvenescer. Ao invés de cair, ela começou a ficar formosa de novo. Essa é a minha opinião. Tudo bem? Porque quando a gente fala de Sara, qual é a ideia que os pregadores falam de Sara? O pastor Evelyn deve saber disso, que já frequenta a igreja há muito tempo. Todo mundo fala, Sara era uma velhinha que teve um filho, barabá, barabá. Não é verdade? Pô, mas espera aí, ela é velhinha, feia e não sei o quê, e entra na cidade dos filisteus e o cara quer levar ela pro harém? Ela era bonita. Espera aí, tem coisa... Entendeu? Precisa beber essa água. Ok? Ok. Então, queridos, depois de 20 anos, Abraão vai fazer a mesma coisa que ele fez no Egito. Ele falou para ela assim, fala que você é minha irmã. E ela era irmã dele de verdade, sabia disso? Ela era filha do mesmo pai de Abraão, mas com outra mulher. Agora eu quero que você pense o seguinte, como que Deus é grande na sua misericórdia. Porque a lei de Moisés, ela veio 430 anos depois disso aqui. Na lei de Moisés está escrito o seguinte, que se qualquer pessoa pegar a irmã dele, mesmo que seja por parte de pai, nesse caso aqui, com uma outra mulher, e se deitasse com ela, tivesse sexo, esse cara seria morto, teria que ser apedrejado até a morte. Como a lei não existia ainda, Abraão não foi punido por Deus pela morte. Por quê? Porque Deus não pune aquele que não sabe. Se você é inocente em relação a um aspecto da lei, Deus não pode te punir no rigor da lei. Ok? Até aí tudo bem, trupe? Ok. Agora, não pense que o caráter de Abraão não tinha falhas. Quando você olha para Abraão, eu sempre falo assim, eu queria ser como Abraão. Eu queria copiar alguns aspectos do caráter de Abraão, porque ele tinha aspectos bonitos do caráter dele, a obediência e tal. Mas ele tinha uma mancada, eu falei agora há pouco aqui para você, ele tinha essa mancada. Vocês lembram do texto que ele falou com Sara? Antes, quando Deus mandou ele sair do lugar onde morava, em Ur dos Caldeus, ele falou, já combinou com ela de antemão. Ó, a gente vai peregrinar por aí, entendeu? Mas em todo lugar que a gente chegar, ele combinou isso com ela, você viu no texto? Todo lugar que a gente chegar, você já disse que é minha irmã. Porque se os caras vierem em cima de você, que você é muito bonitona, para eles não me matarem, para eu preservar a minha vida, eu te deixo os caras levar você. Pô, que marido maravilhoso. Entendeu? Ok. Cara, é incrível. É incrível, irmãos, como que esse homem, depois de andar com Deus por tanto tempo, Deus está falando com ele, que vai fazer ele de um pai de uma grande nação. Deus falou para ele assim, não temas, Abraão. Lembra da primeira mensagem que eu trouxe aqui? Não temas. Porque eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo. O que significa isso? Que Deus não ia deixar Abraão morrer na mão de um rei que achasse a mulher dele bonita. Se ele fosse fiel, falava assim, essa mulher é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. E Deus está comigo, ninguém vai me matar. Não é essa fé que deveria estar acontecendo em posse? Não, mas a falha do caráter de Abraão nessa área era muito grande. Toda vez que ele tinha medo de morrer, ele falava, não, leva embora. Então, você olha para Abraão e você vê a mancada dele e vê como é que Deus mantém uma aliança firme com um cara que tem um pedaço do caráter dele absolutamente podre. Agora, isso ensina alguma coisa para nós, irmão. Porque nós também temos as nossas mancadas. Nós temos os nossos issues. E se Deus fosse olhar para a nossa vida e falar, ó,
A partir de agora você se vira. Porque eu não tenho mais nada com você, já estou falando isso com você há muito tempo. Você não tem mudado isso. Você é isso, você é aquilo. Não sobrava ninguém no povo de Deus. Não é verdade? Mas quando Deus faz uma aliança conosco, Ele não faz uma aliança conosco baseada no nosso comportamento, em primeiro lugar, mas na sua própria fidelidade, na fidelidade divina. É no sangue de Jesus que está todo o peso da aliança em relação a nós. Deus olha Jesus primeiro e depois a nós. E Ele fala assim, agora eu vou tratar com as suas mancalhas. Porque a minha ira contra o teu pecado já foi mandada sobre o meu filho. E porque foi mandado sobre ele, eu não posso mandar sobre você. Porque se eu mandar sobre você, eu estou sendo injusto com ele, que levou sobre ele aquilo que era devido a você. Os irmãos estão entendendo isso? Por causa disso, Deus mantém conosco uma aliança de fidelidade absoluta. Mesmo quando a gente cai nos mesmos erros e você fala, meu Deus, acho que eu já caí nisso 495 vezes e Deus deve estar de saco cheio comigo, acho que dessa vez não dá mais. Você pensa isso de Deus, mas Deus está falando assim, não, você não me conhece. Eu vou trazer você à fidelidade. Nem que leve a vida inteira, eu vou trabalhar na sua vida. Eu vou te quebrar, eu vou te puxar a orelha, eu vou te levar no canto. Eu sou Deus, você não é Deus, ele fala para nós. Amém. É difícil falar amém para ele. Né? Quando você fala amém, é porque você fala assim, eu quero isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o caminho desse Deus amoroso é melhor do que todos os caminhos da carne. Amém. O caminho da carne é um caminho de morte. E você vai ver que tudo que você escolhe, que é carne, te mata e te destrói. Ah, eu gosto muito de bebida. Então, se eu vou lá para bebida, vai indo. Você vai ver que esse caminho não é legal para você. Ah, eu gosto só de divertimento. Né? Esquece de Deus. Você vai ver que diversão é o teu ídolo e vai destruir você. Você vai ver que carne te destrói. Em qualquer área da tua vida. Mas o Espírito te transforma e te traz poder. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia mesmo. Glória ao nome do nosso Deus. Amém? Então veja. Deus pode castigar os seus filhos por fazerem o mal. Mas Deus nunca entrega permanentemente os seus filhos nas mãos do inimigo. Aleluia. E nem se esquece da sua aliança conosco. Aliás, Deus repreendeu reis em favor do seu povo. No Salmo 105, versículo 15, diz assim, não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Sou eu que cuido deles. Amém. Deus está falando assim, não toca naqueles que é meu, porque eu desço a mão em você. Eu tenho visto isso, irmãos, ao longo da minha vida. Se você é de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e leva a sério o seu compromisso com o Senhor, ai daquele que faz mal contra ti, porque não é você que se defende, é Deus que te defende. Amém. Amém. Aleluia. Obrigada, aleluia. Amém. Eu tenho um princípio aqui para falar para vocês. O princípio é o seguinte. É possível que um homem de Deus seja excelente em várias coisas e caia constantemente em outras coisas. É preciso, então, ajustar a vida com Deus em todas as áreas. Os irmãos estão entendendo isso? Olhe para a sua vida hoje e pense um pouquinho nisso. Quais são as áreas que você não tem entregue ao Senhor? A vida com Deus é uma vida de entrega. É uma vida de rendição ao Senhor. Uma vida de morte para o ego e de vida para Cristo. A cruz é isso. O que é cruz? Cruz é morte para o meu ego, para que Cristo viva em mim. Deus não vive em mim enquanto eu estou vivo. Por isso exige cruz. Pastor, cruz dói. Dói. Cruz não dói, cruz mata. Porém, a ressurreição vem depois da cruz. Você não pode experimentar a vida e o poder de Cristo em você se você se recusa a se entregar incondicionalmente ao Senhor. Senhor, eu estou entregue ao Senhor. Isso é fantástico. Você vai perceber na sua vida, na sua caminhada, se você entregou a sua vida para Jesus ou não. Ah, eu entreguei minha vida para Jesus.
mas eu faço o que eu quero. Não existe isso. Quando você entrega a sua vida para o Senhor, Ele fala assim, eu sou o Senhor da tua vida agora e eu sei o que é melhor para você, não é mais você que sabe. Isso é evangelho, a moda antiga. Sou eu que sou o teu Senhor. Então, agora, eu vou animar vocês. Quando você entrega a vida para Deus nesse nível de crucificação mesmo, do ego, quando eu digo crucificação do ego, eu estou dentro da mensagem ainda. Eu estou dentro da mensagem. Note, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, Ele cuida de você melhor do que você. Número 1, você não sabe cuidar de você. Quando você tenta cuidar de você, dá tudo errado. Você quebra a cara. O inimigo vem contra você. Você não tem proteção. Você não tem respaldo em você para permanecer. Porque agora você tem uma marca em você. Você é chamado para Deus através de Jesus Cristo. E você tem um alvo em você. Satanás agora sabe que você é um escolhido de Deus. E ele vai mirar especificamente em você. Porque ele quer impedir, não o mundo de seguir Jesus, mas ele quer impedir você de prosseguir no caminho. Ok? Agora, note o que acontece. Abimeleque toma Sara, coloca dentro do palácio, mas não coloca na cama dele. Isso é importante você saber. Tem gente que pensa assim, Abimeleque teve um caso com Sara. Não, não teve um caso com ela. Presta atenção. Ele pega a mulher, porque a mulher que era trazida para o harém de um rei, ela tinha que ser preparada, muito bem preparada antes de chegar no rei. Vocês sabiam disso? A mulher tinha que tomar banho no leite, ela tinha que fazer um monte de coisa lá, ritual dos caras. Ela tinha que estar... Era um preparo. Nesse meio tempo que ela está sendo preparada, Deus manda uma doença nele, em Abimeleque, rei, em toda a família do cara. Todo mundo no palácio, na corte, as mulheres ficaram estéreis, não ficava mais grávida. E ele, o rei Abimeleque, pegou uma doença mortal. Ele ficou de cama, o cara. E ele não sabia por quê. Muitas vezes as pessoas não sabem que as doenças que nós temos são de origem espiritual. Graças por esses Porque se você entender o que eu estou falando... Irmãos, muitas vezes a gente tem doenças e elas não são de origem física. Às vezes você está tendo uma doença porque você está se chegando a Deus e Satanás ainda tem um acesso em você em alguma área. Ele quer atacar você. Você não sabe por que você está tossindo tanto. Você não sabe por que você está tão fraco, anêmico. É porque você está se chegando a Deus. Existe isso. O que Deus faz? Deus avisa Abimeleque em sonhos. O cara vai dormir, está doentão. Vai dormir. Os irmãos sabiam que sonhos foram usados por Deus muitas vezes para falar com muitos? Quem já teve um sonho assim que Deus falou com você? Interessante. Eu tive um sonho há poucos dias atrás, até falei para a Alice, em que eu encontrava o Barack Obama. O Obama, no meu sonho, era um cara que comia comigo, ele andava comigo. Eu falava com o Obama assim, ei Obama, era uma intimidade. E eu falando com assuntos, por que você não faz aquilo? Eu dando instruções e não sei o que. Ó, Obama. Aí escuta só, eu acordei, irmão, depois de um certo tempo, e eu perguntei para Deus, assim, no meu sonho, Senhor, o que significa isso? E eu ouvi a voz do Senhor falando comigo assim, desse jeitinho, eu te dou o meu favor. Aí eu comecei a fazer uma ligação entre o que seria esse favor com a Barack Obama. Deus estava falando o seguinte, assim como você não tem acesso ao presidente dos Estados Unidos, mas no teu sonho ele era teu íntimo, assim é comigo. Você tem acesso a mim de maneira livre por causa de Jesus Cristo e eu te dou o meu favor. Isso foi maravilhoso para a minha vida. Amém. Deus chega para Abimeleque e adverte para que ele não peque contra Deus, porque se ele fizer isso, ele vai morrer.
Ok? Diz assim em versículo 3. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá, porque a mulher que você tomou é casada. Irmãos, por aí dá para ver como Deus detesta que se tome uma mulher alheia. Não é? Amém. Pastor. Irmãos, Pastor. se ele fosse matar dessa forma hoje, quantos amanhãs seriam mortos? Jesus. Não ia ter cachorro suficiente. Ia ter interação no buraco. Às vezes vocês pensam que Deus não está olhando as coisas. Deus sabe quando o fulano sai com a mulher do vizinho. Deus. E ele está falando: essa mulher não é tua. Sai dessa vida que eu vou te matar. Matar, sim. Às vezes o cara não morre fisicamente, mas a vida financeira dele é a primeira que morre. Mas acontece um monte de desgraça. A pessoa pensa que é só na carne. Pensa que é só na cara. Deus está vendo todas as coisas. E não é nem Deus que mata. É Satanás que está matando o sujeito. Ok? Agora, o que acontece no texto é o seguinte: o Abimeleque toma Sara, mas ele toma sem saber. Porque Abraão enganou ele. Foi ou não foi? Ó, ela é minha irmã. E ela também falou: ele é meu irmão. Ah, então você é minha. Certo? Agora, Deus sabe que Abimeleque fez isso inocentemente, ou não sabe? Sabe? Versículo 4. Abimeleque não se achegou a ela porque pegou uma doença. Ele e sua família toda. Abimeleque apela a Deus. E Deus então lhe responde em sonhos. Interessante a comunicação de Deus, né? O celular de Deus com Abimeleque era o quê? Sonhos. O cara dorme de novo. E Deus fala: ok. Vamos ver o que ele fala aqui. Versículo 6. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra... Não é contra Abraão, que é o marido dela. Se ele tomasse Sara, ele estaria pecando contra Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Às vezes o cara peca com uma mulher e fala assim: eu não estou pecando contra Deus. Estou pecando contra o marido dela. Não, Deus está falando assim: você está pecando contra mim. Isso é maldade contra mim. O adultério é pecado contra mim. Você se lembra da passagem de José? Quando aquela mulher de Potifar tentou agarrar José e falou: é hoje. Lembra? José falou assim: jamais eu cometeria um pecado desse contra Deus. Não é nem contra Potifar, que não está sabendo. É um candidato sério a... Boitifar. Boitifar, exatamente. Então Deus lhe respondeu assim: eu sei que você tem um coração puro. Agora eu impedi você de pecar contra mim. E por isso eu não lhe permiti tocá-la. Versículo 7. A ordem de Deus: agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor. Deus não está com ódio de Abraão, porque Abraão cometeu o pecado, mas Deus não está com raiva de Abraão. Está falando assim: solta a mulher do cara, que o cara é profeta. Ele ainda vai orar por você. Pô, no reino de Deus as coisas funcionam meio diferente. Se fosse na igreja evangélica, Abraão já estava lascado e expulso da igreja. Não é isso? Deus está poupando Abraão. Está pisando na bola. Mas Deus está poupando o cara porque tem uma aliança com ele. Ó, isso me ensina muita coisa, irmão. Pelo amor de Deus, a gente tem que aprender com a Bíblia. A maneira como Deus trata conosco é pela graça e não pela lei. Porque se fosse pela lei, a primeira coisa que Abraão ia fazer: Abraão, você está mal mesmo, você vai morrer, cara. Pedra no Abraão. Não é isso? Deus parece... Não, Abraão não pecou aqui não. Solta a mulher do cara, porque senão você morre. E outra, ele vai orar por você, porque se ele não orar por você, você não fica curado dessa doença que você tem. Cara, isso é fantástico no reino de Deus. Isso me deixa com a cara assim, pasma diante de Deus. Ok? Agora, Deus por misericórdia leva a Abimeleque a não pecar contra ele, porque ele está na sua inocência. A aplicação pessoal disso para a nossa vida. Inocência, ou significa o seguinte: Deus conhece quando você está numa situação inocentemente. E ele quer impedir você de pecar contra ele. Aleluia. Aleluia.
Aleluia mesmo. Quando Deus levar você a situações em que uma coisa não dá certo, não dá certo, não dá certo, examine. Pode ser a mão de Deus falando, eu estou te impedindo, porque se você der mais um passo, você vai transgredir contra a minha vida e o inimigo vai entrar contra você. Portanto, não fique chorando quando Deus está te impedindo. Você está entendendo isso? Michelle acho que já aprendeu essa lição. Ok, agora, provavelmente nesse tempo, irmãos, Sara já estava nos primeiros momentos de gravidez de Isaac. Vocês lembram disso? Vocês que estão acompanhando aqui todos os domingos sabem que há um ano atrás o anjo apareceu quando ia destruir Sodoma e falou assim, daqui a um ano, nessa data, nesse tempo, essa mulher terá um filho. O negócio está rolando. Sara já deve estar grávida de Isaac. Se Abimeleque possuísse a ela, ele poluiria a semente de Abraão nela. Por quê? Porque esse Abimeleque poderia dizer que Isaac era seu filho, sim ou não? Porque não tinha teste de DNA na época. E estragar todo o propósito de Deus por causa de uma besteira de um homem. Às vezes você não sabe, você estraga todo o propósito que Deus tem na sua vida por uma estupidez. O resto da vida é estragado por uma estupidez. Irmãos, quando Deus tem um propósito, Ele vai agir de maneira enérgica contra quem quiser estragar tudo, seja Satanás ou seja o homem. Essa é a verdade. Então, olha só. Abimeleque devolve Sara e repreende Abraão. Versículo 8. Acompanhe comigo no versículo 8. Diz assim, na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera no sonho, né, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse, o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que me trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que fizeste não se faz a ninguém. O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão, o que te levou a fazer isso? Aqui tem um princípio de vida para a nossa vida que eu quero que você guarde. Primeiro, Deus pode nos fazer encontrar pessoas não crentes que têm uma moralidade tão elevada a fim de nos repreender para a gente ficar envergonhado. Amém. Uhum. Sabe o que significa isso? Você é crente em Deus, você foi chamado para o Evangelho. Lembra no início que eu falei que Jesus disse que nós somos a luz do mundo? Amém. Você é luz do mundo. E sabe o que acontece? Às vezes você pisa na bola, você não está andando na luz. Aí chega um cara que não é crente, mas que anda melhor do que você no mundo, porque tem mais moral do que você. Tem uma moral elevada, não tem relação com Deus. E te dá um sabão na frente de todo mundo. Te envergonha. Porque é Deus fazendo isso, para você ficar assim humilde e falar, meu Deus, eu que sou crente. Estou levando um sabão de quem não é crente. E o que eu tenho visto disso ao longo da minha vida não é brincadeira. Porque Deus, quando leva um não crente a te repreender, e ele tem mais moral que você, é porque Deus está agindo. Para que você se envergonhe e fale, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu estou numa situação muito ruim. A ponto de um incrédulo me corrigir. É o que está acontecendo aqui. Sabiam disso? Abimeleque não é crente em Jesus, em Deus. Ele fala assim, vem cá, meu. Chamou Abraão no dia seguinte. O texto é claro. Manda chamar Abraão aí. O que você fez comigo? Você é louco, cara? Você veio me trazer um mal desse, falar que a tua mulher, tua irmã, aí Deus chega, dá maior prensa em mim, falando que vai me matar. Qual é a sua? Qual é a sua, Abraão? A palavra de Deus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus disse assim, vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, com que se há de restaurar o sabor? Não dá mais para restaurar. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Os irmãos estão entendendo isso? Você é o sal da terra, mas se você perde o sabor de sal, você vai ser lançado no chão e os homens vão te pisar. Eu vejo crentes pisados pelo mundo o tempo inteiro porque não anda como sal, não tem mais moral de sal. Então vai ser pisado pela sociedade, vai ser pisado... Tá vendo? Olha o crente aí.
Olha o crente que está fazendo, não é isso? Os caras esticam o primeiro dedão. Cadê o crente? Olha a irmãzinha com quem está saindo. Perdeu o sabor, filho. Virou tapete de ímpio. Amém? Deus pode usar os não crentes, irmão, para repreender crente, mas eles precisam ainda das nossas orações. Mesmo que um não crente te repreender, ele não passou a uma posição superior a você. Porque você tem uma aliança com o Senhor pelo sangue de Jesus. Você está pisando na bola, mas você é superior a eles ainda. Amém. Olha a aliança, o valor da aliança. Eles estão te repreendendo porque estão tendo mais moral. Mas eles não são superiores. Você precisa orar por eles. É o que está acontecendo aqui. Abimeleque tem mais moral que Abraão agora. Mas Deus falou, eu quero que você ore por ele, Abimeleque. Para que ele seja curado. Entendeu? Agora, a aliança com Deus é algo muito poderoso. Deus manda Abimeleque pedir a Abraão que ore por ele. Para que ele seja curado. Por quê? Porque Abraão era santinho e todo certinho? Não, porque ele tinha uma aliança, né? Exatamente. Eu pergunto para você hoje, você pode não ser todo certinho, mas você está no caminho. O que faz você agradável a Deus não são as suas obras e o seu comportamento perfeito. Nunca pense isso, porque isso não é verdade. Então, pastor, o comportamento não importa? Importa, mas não é a causa da sua relação com Deus. A causa é o sangue de Jesus. Amém? Então, Deus mantém a aliança de pé com Abraão, apesar das falhas humanas que ele tem. Agora, olha as desculpas dos crentes. Vamos pensar nas desculpas que a gente dá diante das pessoas, diante de Deus. Crente gosta de desculpa quando pisa na bola. Em vez de assumir os seus erros. Esse é um grande problema na vida cristã, irmãos. Quando você é confrontado por um incrédulo, eu já tive momentos assim, desculpa, ao longo da minha vida, eu percebi quando era a mão de Deus me corrigindo através da boca de outros. Eu falei, Deus, eu entendo isso. Eu me lembro disso. Muitas vezes, pessoas chegaram para mim e me envergonharam. Eu falei, eu sou de Jesus, esse cara tem mais razão do que eu. E falei, Senhor, eu me humilho na tua presença, porque eu sei que a tua boca... Deus usou até uma mula para falar com um profeta. Quem lembra disso? O profeta queria matar, o profeta queria amaldiçoar o povo de Deus. E Deus falou, não vá. Ah, eu vou, tem grana envolvida. Deus manda um anjo invisível na frente da jumenta. E a jumenta vê o anjo, mas o profeta não vê o anjo, olha só. Ele começa a chutar. Anda, jumenta ré! Né? E a jumenta apanhando, daqui a pouco ela olha para ele, velho, vem cá. E fala com ele. Porque me açoita, não vê o anjo do Senhor à sua frente. Você não está vendo o anjo, eu estou vendo o anjo. Eu tenho sido tua serva. Desde pequena, a jumenta falando. Onde está isso? Está escrito lá no livro de Números, né? Falando com Abraão, com Balaão. Agora, preste atenção, irmãos. Você sabe quantas mulas Deus vai usar ao longo da tua vida para falar contigo? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Esse cara é uma mula. Mas está sendo mais profeta do que você. Come on. Porque a gente, quando começa a andar pelo caminho do erro, a gente às vezes precisa até de mula para falar com a gente. Porque Deus fala, pô, não aguento mais falar contigo, cara. Abraão faz de tudo para se defender. Ele ficou com vergonha diante de Abimeleque. Agora ele faz assim, sabe o que é? Quando eu cheguei aqui, eu disse assim, pô, certamente esse povo aqui não é crente. Ele falou isso. Certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, ele falou. Então vão me matar por causa da minha mulher. Pelo amor de Deus, Abraão. Deus tem um pacto contigo. Uau. Um pacto com você. Sabe o que acontece com os crentes? Eles não acreditam na palavra de Deus. Eles não acreditam em Deus. Na hora que do pega pra capar, desculpa a expressão, a gente vai ver quem é crente e quem não é. Se a gente crê no Senhor ou se a gente crê no mundo. Não é verdade? Ele disse assim, além disso, na verdade, ela é minha irmã. Eu não falei mentira, eu falei uma meia mentira. E sabe o que acontece com o diabo? Ele gosta de usar meias verdades.
Porque se eu falo meia verdade, eu falo assim, eu estou usando essa meia verdade, não é mentira de todo, mas para Deus já é mentira. Entendeu? O irmão tá gambling. Não, rapaz, o negócio é o seguinte, eu estou apenas, entendeu? Não entra nesse caminho. Quando você é confrontado, fala assim, é verdade, eu estou errado nisso. Como fez Davi, né? Como fez Davi. Davi errou, porque ele falou pro Natan, né? Quando ele pegou Batseba, chega o profeta Natan para ele, tinha um cara aqui no reino que tem um monte de ovelhas, e foi pegar a ovelhinha do pobre para fazer um churrasco com um amigo que chegou. A única ovelhinha que o cara tratava como filha, ele foi lá e pegou e fez um churrasco lá para os amigos dele. Seu profeta Natan falando com Davi, depois do adultério. Davi, como rei, ficou irado. Manda trazer esse cara aqui que eu vou matar ele. Você. Esse cara é você. Aí Natan falou, esse cara é você. Note que Deus deixou Davi proferir a sua própria sentença. Se ele tivesse sido humilde e falasse assim, vamos ter misericórdia desse cara, que ele pegou essa ovelhinha, ele está errado, mas eu quero ter misericórdia dele, chama ele aqui. Não, ele não teve misericórdia. Os irmãos estão entendendo? Você precisa ser misericordioso para que você tenha misericórdia sempre. Se você condena todo mundo, se prepara que lá vem bomba na tua cabeça. Tudo bem, eu desviei um pouquinho do assunto, mas está dentro. Ok? Agora ele falou o seguinte no versículo 3. Quando eu saí da casa do meu pai, eu já falei para ela assim, ó, todo lugar que a gente entrar aí, se a gente entrar em Chicago, Washington, Las Vegas, todo lugar que a gente entrar, entre aspas, você vai falar que você é minha irmã. Logo de cara ele já fez um pacto com ela assim, porque na cabeça do cara já tinha esse negócio. Irmãos, se você não arrancar da tua mente as coisas que Satanás te aprisiona ao longo dos anos, você vai ter repetições de problema ao longo da vida. Você tem que extirpar, arrancar, desarraigar do teu coração aquilo que te faz cair sempre na presença de Deus. Está entendendo? Abimeleque então pega Sara e fala o seguinte, versículo 14. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. Que coisa interessante isso, irmão. Abraão está errado, pisou na bola, Deus chama a atenção de Abimeleque, e ainda o cara sai com um monte de presente de dentro do palácio dele. Abraão deu bois, aliás, o Abimeleque deu bois, ovelhas, empregados e empregados, e falou assim, sai daqui em nome de Jesus, então leva isso aqui. Cara, isso é incrível o que está acontecendo. Vocês estão entendendo isso? Muito interessante. E disse assim, minha terra está diante de ti, você pode ficar onde você quiser. Quando Deus tem favor sobre a tua vida, lembra da frase que Deus usou comigo no meu sonho? Eu te dou o meu favor. Quando Deus te dá favor, não tem quem impeça você de progresso. Amém. 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 Porque Ele está com você no pouco ou no muito. Amém. Eu tenho uma igreja pequena, mas Deus está comigo. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Agora há pouco o Heber orou, Senhor, não importa o número como somos, Amém. nós estamos aqui para te servir. Está aí, está gravado. Amém. Acabamos de orar. É verdade. Não importa onde nós vamos, o favor do Senhor está conosco. Amém. Amém. Isso é importante. Amém, queridos? Aí ele disse assim para Sara, Abimeleque, versículo 16, eu estou dando ao teu irmão, não é teu marido, chamou o cara de irmão agora, 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim, todos saberão que você é inocente. Aí, Deus fala assim para Abraão, Abraão, agora ora por ele, por Abimeleque, porque ele está doente, por causa do teu erro. E diz assim no versículo 17, a seguir Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha o poder de uma aliança.
Espera aí. Quando você erra, e você é crente, você desencadeia um processo de erros enorme. Por causa do erro de Abraão, quase que Abimeleque comete outros erros, por causa desse erro de Abraão, que ia trazer transtorno à vida daquele cara. E trouxe doença e esterilidade na vida do outro. Sim ou não? Por causa de uma mancada tua. Irmãos, olha como você vive. Isso é lição prática para a nossa vida. Cuidado com o que você faz, porque além de estragar a tua vida, você desencadeia processo de maldição na vida de outras pessoas. Aí você não entende. Por que a pessoa está mal ali? Doente. Por que existe esterilidade na vida dessas pessoas? Esterilidade significa o seguinte: não dá fruto. O cara não consegue trabalho. Nunca viu gente assim? Eu não consigo trabalho. Eu começo a trabalhar, em 3 dias já me enjoo do serviço. Existe esterilidade nisso. Existe um processo de malignidade, de maldição acontecendo, que é preciso ajustar as contas com o Senhor. É preciso ajustar a vida, irmãos. Pô, pastor, eu só vivo sendo lascado, sendo roubado, sendo traído, sendo... Acerta a vida com o Senhor. Porque Deus está falando o seguinte: existe um processo acontecendo aí, invisível, que tem a ver com o nosso comportamento, com a nossa ação, com a nossa atitude, com a nossa vida, com as nossas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Conserta o que você fala, conserta o que você faz. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual é algo sério, que afeta o mundo físico e material. Não pense que porque você está ganhando dinheiro, você está com Deus e abençoado. Cuidado com esse engano. Porque você pode estar ganhando dinheiro e esse dinheiro pode estar fazendo mais mal a você do que bem a você. Como é que você sabe que você é abençoado? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, e se você é inteligente, você sempre fez uma canetinha no culto, fala: opa, esse é para mim. Você vai ver lá em Provérbios 10, 22 o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém. Quer saber se é bênção? Note que existe provisão sem dor. Porque se você tem provisão, mas sua vida vive quebrada, mesmo tendo grana, tem coisa errada na vida espiritual. Amém. Dinheiro não é sinal de bênção. O dinheiro é apenas um sinal da bênção. Os irmãos estão entendendo? Prosperidade não é somente dinheiro. Prosperidade é poder interior, paz de alma e favor divino. Ó, em todo lugar que você for. Aleluia. Deus tem falado com você. Porque essa mensagem de Abimeleque é fantástica. Você aprende como que Deus mantém uma aliança com você apesar das suas mancadas. Ele não é a favor das suas mancadas, não entenda isso. Nós não temos licença para pecar e falar assim para Deus: Senhor, dá uma olhada em Abraão. Abraão, entendeu? Ele vai falar assim: cria vergonha na tua tromba. Porque eu corrigi muito Abraão. Corrigiu. Abraão foi corrigido nesse texto. Passou vergonha. Um cara que andava com Deus, amigo de Deus, tinha as credenciais do reino, leva a maior dura de um cara que não tem nada a ver com ele. Pô, pelo amor de Deus, irmãos, nós temos que ser crentes em Jesus Cristo. De verdade. Vocês que estão viajando aí para Cancún, sejam crentes lá, de verdade. Firmes no Senhor. Mostra para o povo do mundo que vocês são de Jesus Cristo. Amém. Nós não temos mais tempo a perder, irmãos. Jesus está aí, nas portas da vinda dele. Para com essa carnalidade. Vivam para o Senhor. Sejam como Abraão, no lado bom de Abraão. Amigo de Deus. Amém. Porque Abraão tinha essa sensibilidade. Errei, Deus. Sou teu amigo. Não seja mal com Deus. Arrepende-se dos seus erros. Volta para o Senhor. Deus não está querendo perfeição em você, está querendo humildade Amém. em você. Se você for capaz de dizer: errei de novo, eu falo assim: amém. Estou com você. Fique de pé para orar com você.